Bom dia a todos, meu nome é José Armando Mangione, eu sou professor livre-docente pela Universidade de São Paulo, doutor em Medicina Interna pela Unicamp e sou chefe de uma das equipes de cardiologia intervencionista aqui da Beneficência Portuguesa de São Paulo. E hoje, nesse simpósio, nessa apresentação, nós vamos falar dos avanços e dos resultados do tratamento percutâneo num cenário de muita gravidade, num cenário muito importante dentro da cardiologia, que é o tratamento do infarto agudo do miocárdio via transcatéter, via percutâneo. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui hoje para discutir com vocês um assunto realmente de tamanha relevância, que é o tratamento percutâneo do infarto agudo do miocárdio. Eu gostaria de agradecer o honroso convite da pessoa do professor Samir Haslan. É uma honra, professor, esse convite. E vamos comentar nesses próximos 25 minutos, também ter aqui a presença do Dr. Mariani, meu colega lá do Instituto do Coração, para fazer os comentários a respeito dessa apresentação. Então vamos falar alguma coisa então sobre o tratamento, os avanços do tratamento percutâneo. Mas antes eu gostaria de colocar para vocês da prevalência, do impacto da síndrome coronária aguda. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos são internados, são admitidos no pronto-socorro por ano quase 1.300.000 pessoas com quadro de síndrome coronária aguda. 30% dessa população apresenta síndrome coronária aguda com elevação do segmento ST, que é o tema que hoje nós vamos abordar nessa apresentação. E a síndrome coronária aguda ela tem um impacto muito forte, muito grande na mortalidade, porque ocorre mais de 400.000 óbitos por ano nos Estados Unidos devido à síndrome coronária aguda. Para vocês terem uma ideia, isso representa um óbito por minuto em pacientes que apresentam síndrome coronária aguda. Então tem um impacto muito forte na mortalidade. No Brasil também nós temos dados preocupantes. Vejam que, através do DataSUS, nós vemos que as admissões por síndrome coronária aguda, ela vem crescendo ao longo dos anos e cresceu de 98 a 2010 em 86% as admissões com esse tipo de patologia. E o total de óbitos também cresceu nesse mesmo período em 27%, mostrando aí a gravidade da síndrome coronária aguda. Com relação ao tratamento percutâneo, já está bem claro, já está bem colocado na literatura a eficácia, a vantagem do tratamento percutâneo comparado com os agentes fibrinolíticos. Veja essa grande meta-análise, ela é muito conhecida da doutora Ellen Keeley, que foi publicada no Lancet em 2003, analisando quase 8.000 pacientes, que mostram que o tratamento percutâneo, comparado com o tratamento fibrinolítico, ele apresenta uma redução de mortalidade ao final de 30 dias de 28%. Uma redução muito significativa. Apresenta também reduções significativas na taxa de reinfarto, diminuição no acidente vascular cerebral na sua forma total isquêmica e hemorrágica e, colocando todos esses eventos adversos maiores juntos, uma redução nada mais, nada menos do que 43% favorável ao tratamento percutâneo comparado com o tratamento fibrinolítico, mostrando então a eficácia desse tipo de abordagem no tratamento da síndrome coronária aguda com supradesnivelamento do segmento ST. Mas é importante a gente colocar que para obter esses resultados nós precisamos de rapidez, agilidade quando esses pacientes chegam ao hospital. Então, o tempo porta-balão ele não deve exceder a 90 minutos. Por quê? O tempo porta-balão superior a 90 minutos, ele aumenta a mortalidade desses pacientes em 42%. E hoje, em serviços que dispõem de laboratório de hemodinâmica, como é o caso da Beneficência Portuguesa, como é o caso do Instituto do Coração, do Dante Pazanese, esse tempo não deve exceder a 60 minutos. O tempo porta-balão não deve exceder a 60 minutos, tentando abaixar a mortalidade. Vejam que nos Estados Unidos, eles tentaram, nesses últimos anos, diminuir o tempo porta-balão, que era, em 2005, ao redor de 83 minutos para 67 minutos no final da primeira década de 2000 até 2009. 67 minutos, mas mesmo assim não conseguiram um impacto na mortalidade. Outra coisa importante no tratamento do percutâneo
do infarto agudo do miocárdio é nós tentarmos evitar o sangramento maior. Por quê? O sangramento maior, ele impacta diretamente na mortalidade. Vejo esses dados originados do estudo Horizons, que comparou a heparina não fracionada associada sistematicamente aos inibidores 2B3A com a bivalirudina, o inibidor direto da trombina, mostrou que no infarto agudo, os pacientes que apresentaram sangramento maior tiveram uma mortalidade 5 vezes maior do que aqueles pacientes que não apresentaram sangramento. Então nós temos que evitar esse tipo de complicação no tratamento percutâneo do infarto agudo do miocárdio. E como evitar esse tipo de complicação? Uma das maneiras, uma maneira importante de evitá-lo é utilizar a via radial. Vejo essa meta-análise do Dr. Mamas do Reino Unido, mostram, analisando quase 3.000 pacientes, que a técnica radial, comparada à técnica femoral, ela apresentou uma redução de 37% nos sangramentos maiores, que chega quase a significância estatística. Mas apresentou também uma redução de 70% nas complicações vasculares favoráveis à técnica radial. E isto, a técnica radial, impactou diretamente na mortalidade desses pacientes. Vejam que a utilização desta técnica apresentou uma redução de 47% na mortalidade quando utilizada, comparada à técnica femoral. E esses dados de estudos randomizados que foram mostrados na meta-análise, eles se replicam na prática clínica diária, quer dizer, no nosso dia a dia, no mundo real. Esse foi um trabalho que tentou mostrar isso. Foi um registro também do Reino Unido de 46.000 pacientes. Um registro do dia a dia do que acontece no laboratório de hemodinâmica no Reino Unido. E vejo também que neste registro, fora dos estudos randomizados, também a técnica radial mostra um impacto positivo na redução da mortalidade, tanto aos 30 dias como ao final de 2 anos, comparado com a técnica femoral. Então, hoje, as diretrizes são claras, essas são as últimas diretrizes europeias que estão publicadas online agora em setembro. São as últimas, são as mais atuais, que mostram que a técnica radial é a técnica preferencial de acesso, principalmente naqueles operadores que já têm experiência com essa técnica, sendo classe 2A, nível de evidência também favorável a esse tipo de procedimento, a esse tipo de via de acesso. Outro fato importante, nós hoje temos catéter de aspiração, para aspirar os trombos que tem no infarto agudo do miocárdio na artéria coronária. Nós devemos usar esses catéteres de uma maneira sistemática ou seletiva. Então, alguns estudos tentaram nos dar essa resposta. Um deles foi o TAPAS Trial, que foi um estudo de um centro único na Holanda, analisando 1.700 pacientes, que demonstrou que no final de 1 ano houve diminuição da mortalidade quando se usou aspirar o trombo que vocês veem aqui presente, que está na artéria coronária no infarto agudo com supra de IST. Houve diminuição da mortalidade, como houve também diminuição do óbito do infarto agudo do miocárdio, favorável à aspiração rotineira ao final de 1 ano. Entretanto, esse estudo foi de um centro único, com um número limitado de pacientes. Mais recentemente, o estudo TASTE também tentou nos dar essa resposta, com um estudo mais robusto, com mais de 7.000 pacientes analisados, com infarto com menos de 24 horas e não mostrou diferença na mortalidade ao final de 30 dias, aspirando rotineiramente esses pacientes ou aspirando seletivamente, fazendo somente a angioplastia normal, natural, sem a utilização de catéteres de aspiração. E os resultados agora recentes, publicados no último Congresso Europeu de Cardiologia e já publicados no New England Medical Journal, mostram que não existiu diferença entre aspiração seletiva ou não aspirar esses pacientes com relação à mortalidade, readmissão por infarto agudo do miocárdio, na trombose dos estentes e na revascularização do vaso alvo. Então, hoje as diretrizes colocam como classe 2A, nível de evidência A também, a aspiração de trombos. Ela deve ser... Desculpa, essa aqui é da técnica radial, mas ela deve ser utilizada, a aspiração, em casos mais selecionados,
em casos onde existe grande quantidade de trombo, onde nós não conseguimos um fluxo adequado na artéria, talvez nesses casos a gente deva utilizar a aspiração. A aspiração rotineira parece não demonstrar um benefício, um impacto direto na mortalidade ou nas complicações do procedimento. Com outro ponto muito importante, nos pacientes multiarteriais, nós devemos tratar no momento da angioplastia somente a artéria culpada ou devemos fazer um tratamento amplo, tratar todas as artérias no mesmo procedimento, em um único procedimento? Essa é uma análise do registro do Estado de Nova York, com mais de 4.000 pacientes, uma análise ajustada através do score de propensão, que mostra que, analisando-se totalmente essa população de 503 pacientes, não houve benefício de tratar somente o vaso ocupado ou tratar todos os vasos com lesões importantes, lesões com mais de 50% com relação à mortalidade, mesmo hospitalar, e também ao final de 3 anos e meio não há nenhuma diferença entre esses dois tipos de abordagem. Entretanto, se nós tirarmos aqueles pacientes que têm instabilidade hemodinâmica, que têm fração de ejeção muito baixa, que têm arritmia ventricular grave, isto é, aqueles pacientes que têm maior gravidade, que necessitam realmente de uma abordagem mais completa, se nós tirarmos esses pacientes fora da amostra, nós vamos ver que tratar somente o vaso culpado no primeiro procedimento houve uma diminuição da mortalidade hospitalar com esse tipo de abordagem e também uma tendência à diminuição ao final de 3 anos e meio, tratando-se somente o vaso culpado no tratamento índice no infarto agudo do miocárdio. Este estudo foi o estudo PRAME, é um estudo mais recente, que foi um estudo randomizado, tentando comparar essas duas técnicas. Tratamos todas as artérias que têm lesões acima de 50% no mesmo procedimento ou tratamos somente a artéria culpada pelo infarto agudo do miocárdio. Então, esse tipo de abordagem, de tratar todas as artérias, chamou-se de uma abordagem preventiva. Tá? O que mostrou esse estudo? Um estudo de um número um pouco limitado de pacientes, menos de 500 pacientes, mostrou que a abordagem preventiva ela foi superior, quer dizer, tratar todas as artérias no mesmo procedimento, ela foi superior a tratar somente a artéria culpada. Entretanto, no grupo que se tratou somente a artéria culpada, esses pacientes receberam alta hospitalar e o procedimento não foi estagiado. Não se estagiou o procedimento, não se marcou um outro procedimento para tratar as outras artérias. E esses pacientes só retornaram ao hospital se houvesse isquemia refratária com uma evidência objetiva de isquemia. E se os senhores imaginam tratar uma artéria coronária direita totalmente ocluída e dar alta para o paciente que também tem uma lesão de 90% no terço proximal da descendente anterior. E só retornar esse paciente para o hospital se ele tiver uma evidência objetiva de isquemia. Evidentemente, esses pacientes vão ter uma evolução mais desfavorável. Outro estudo que também foi apresentado no último ESC agora, tentando abordar esse tipo de tratamento, foi o Couplet Trial. O Couplet Trial tratou também, randomizou em 2 braços, tratar somente a artéria culpada ou fazer uma revascularização completa, mas durante o período de internação hospitalar. Então, tratava-se somente a artéria culpada num grupo e no outro grupo, durante a fase hospitalar, tratava-se as outras artérias. O que mostrou esse estudo? Mostrou que aqueles pacientes que tiveram a revascularização completa, estadiada, na mesma internação, apresentaram uma evolução melhor do que aqueles pacientes que tiveram somente a artéria culpada tratada e foi dada a alta hospitalar para esses pacientes. Vejam que quando a gente analisa cada um dos componentes, percentualmente há uma diminuição nessa revascularização completa estadiada, isto é, tratada na mesma internação desses pacientes. Então, as diretrizes hoje elas também são claras, elas falam que a angioplastia primária, limitada à artéria culpada, com exceção daqueles pacientes de maior gravidade, isto é, que estão em choque cardiogênico, ou que têm arritmia grave, que têm instabilidade hemodinâmica, excetuando este tipo de complicação, nós devemos
do procedimento índex tratar somente a artéria culpada e estadiar o tratamento das outras artérias. Mas abre aqui uma certa janela para alguns casos graves, onde eu tenho uma DA fechada e uma lesão muito grave na coronária direita, em alguns casos assim, de maior gravidade, nós podemos até tratar em um único procedimento todas as artérias, mas de uma maneira rotineira, o que se preconiza é tratar no procedimento índex a artéria culpada e estadiar o tratamento das outras artérias. Um outro ponto importante é hoje o tratamento fármaco-invasivo. Isto é, tratar os pacientes com agente trombolítico, principalmente nos hospitais que não têm capacidade, não têm a facilidade do laboratório de hemodinâmica, e encaminhar esses pacientes para centros terciários com laboratório de hemodinâmica. O que acontece quando a gente faz esse tipo de tratamento fármaco-invasivo? Esse foi, eu acho que o estudo principal, foi o Transfer Trial, que foi um estudo canadense de 3 centros, que os pacientes foram tratados com tenecteplase, mais uma terapêutica farmacológica adjunta, e foram encaminhados por uma angiografia precoce nas primeiras 6 horas, ou foram então tratados de uma maneira conservadora, a angiografia dentro das 2 semanas, somente encaminhados mais rapidamente em caso de resgate ou salvamento. Vejam que os pacientes que foram tratados de rotina, com uma angiografia precoce nas primeiras 6 horas, eles apresentaram uma evolução melhor do que aqueles pacientes que foram tratados de uma maneira mais conservadora, com uma diminuição importante de todos esses eventos aqui adversos, como a gente pode ver. E não houve diferença na taxa de sangramento. Os pacientes que foram tratados com trombolítico e encaminhados nas primeiras 6 horas para angiografia para tratar a lesão residual na artéria tiveram a mesma taxa de sangramento com uma melhor evolução clínica. Esta é uma meta-análise dos principais estudos que compararam a ICP, a angioplastia de rotina após o trombolítico, comparado com a terapêutica padrão, tratar com o trombolítico e aguardar para uma terapêutica mais conservadora. Mostrou vantagens com relação ao reinfarto e com relação ao óbito, ambas favoráveis a essa terapêutica fármaco-invasiva, administrar o trombolítico e encaminhar esses pacientes nas primeiras 24 horas para a angiografia para o final do tratamento desses pacientes da artéria culpada pelo infarto agudo do miocárdio, e também não houve problemas de sangramento com relação a esse tipo de abordagem. Então, hoje, as diretrizes europeias colocam como classe 1, nível de evidência A, esse tipo de tratamento, a angiografia coronária, com a intenção de revascularizar a artéria infartada, após a terapêutica com sucesso do trombolítico após 24 horas do tratamento. Já as diretrizes americanas são um pouquinho mais antigas, são do ano passado, colocam como classe 2A, nível de evidência B. E com relação à terapêutica farmacológica adjunta, o que nós temos hoje de novo, de moderno? Evidentemente, nós temos derivados tienopiridínicos ou inibidores dos receptores do ADP, como o prasugrel e o ticagrelor. O que eles trouxeram de benefício no tratamento do infarto agudo do miocárdio? Primeiro, o prasugrel, que foi testado no estudo Triton, no time 38, no infarto com supra, nesse subgrupo de mais de 3.500 pacientes, mostrou que o prasugrel, comparado ao clopidogrel, ele apresentou uma diminuição dos desfechos compostos de óbito cardiovascular, infarto agudo e AVC, uma redução de 21% comparado ao clopidogrel, uma redução bastante significativa. E no grupo com infarto com supra, não houve aumento da utilização do prasugrel comparado ao clopidogrel. Ambos tiveram a mesma taxa de sangramento. E no segmento de 15 meses, não se observou diferença na mortalidade, mas se observou favoravelmente ao prasugrel uma diminuição do infarto agudo do miocárdio, uma diminuição da trombose do estente, uma diminuição de óbito cardiovascular e infarto agudo do miocárdio e uma diminuição do desfecho composto óbito cardiovascular, infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral,
favorável ao prasugrel. São dados muito expressivos, muito fortes, favorável ao prasugrel nesse tipo de população de infarto com supradesnivelamento do segmento ST. Já o ticagrelor também foi testado no estudo Plato e no subgrupo com infarto com supra-DST também houve uma tendência à diminuição. Os resultados não foram tão exuberantes como mostrado com o prasugrel nesse subgrupo de pacientes. Mas houve uma tendência, um P de 0,07, uma redução de 13% favorável ao ticagrelor. Quando nós analisamos no período do final do estudo, ao redor dos 14 meses, houve uma redução também favorável ao ticagrelor com relação ao óbito, ao infarto agudo do miocárdio, ao infarto agudo do miocárdio. Entretanto, o ticagrelor teve uma taxa de acidente vascular cerebral maior que o clopidogrel. Então, nós devemos ter um pouco de cuidado ao utilizar os inibidores do 2B3A nesse tipo de situação, tentar utilizá-los na menor quantidade possível para evitar esse tipo de complicação, mas o ticagrelor também apresentou uma redução da trombose definitiva do stent. Hoje, também agora recentemente, foi apresentado no ESC e publicado agora no New England Medical Journal, a administração de ticagrelor de uma forma muito precoce, isto é, na ambulância a caminho do hospital ou administrar o ticagrelor no hospital. E qual foi o desfecho primário desse estudo aos 30 dias? Foi a resolução do segmento ST de mais de 70% ao final de 90 minutos e o fluxo TIMI3 na artéria culpada na angiografia coronária. Vejam que administrar o ticagrelor na ambulância ou na chegada ao hospital, não teve nenhuma diferença com relação a esses dois endpoints primários. Os dois apresentaram a mesma porcentagem, quer seja na ambulância ou quer seja no hospital. Com relação aos eventos adversos maiores, também não houve nenhuma diferença entre esses dois tipos de abordagem. Com relação ao sangramento, também não, mas o ticagrelor administrado na ambulância muito precocemente, diminuiu a taxa de trombose do stent comparado à administração hospitalar, mostrando que malefício dessa administração muito precoce ele não traz. Traz até um benefício, que é a diminuição da trombose do stent. Então, nós podemos ficar com a ideia que quanto mais rápido, quanto mais cedo a gente administrar o ticagrelor, esse agente antiplaquetário, inibidor do receptor do ADP, nós pelo menos vamos obter uma diminuição da taxa de trombose do stent. Então, estas também são as diretrizes europeias últimas que colocam o prasugrel e o ticagrelor no mesmo nível de evidência. Classe 1, nível de evidência B para os pacientes com infarto com supra. Os dois estão na mesma classe, no mesmo nível de evidência. E o clopidogrel só deve ser administrado nesse tipo de situação em pacientes que tiverem contraindicação para o uso do prasugrel e para o uso do ticagrelor. Então, ficando como uma medicação de segunda escolha no tratamento do infarto com supra-DST. Eu gostaria também de abordar alguma coisa com respeito da bivalirudina. Muito tem se falado sobre a bivalirudina, que é o inibidor direto da trombina, comparando a bivalirudina com a heparina não fracionada, que é o que a gente usa, principalmente o hemodinamicista usa muito na sala de hemodinâmica, a nossa medicação muito familiar, que nós utilizamos rotineiramente. Esse foi um dos estudos, o Horizon, que em pacientes com infarto com menos de 12 horas, mostrou que ao final de 12 meses, a administração da bivalirudina comparada com a heparina, com a administração sistemática, rotineira dos inibidores 2B3A, coisa que nós não fazemos mais hoje. O inibidor 2B3A hoje é administrado em situações muito específicas, no tratamento do infarto agudo, durante a intervenção percutânea, quando existe uma carga trombótica muito grande, quando existe no reflow, mas nesse estudo ele foi administrado sistematicamente. O que se observou ao final de 3 anos? Diminuição de mortalidade, tanto cardíaca como total, favorável à bivalirudina, diminuição do reinfarto e um sangramento maior também favorável à diminuição para a bivalirudina. Um outro estudo, o Euromax, que foi onde a bivalirudina foi administrada de uma forma muito precoce na ambulância ou em hospitais que não tinham laboratório de hemodinâmica e aí também randomizados para receber a bivalirudina ou a heparina não fracionada associada aos inibidores 2B3A de acordo com
com a vontade, do médico que estava realizando o procedimento. O que demonstrou esse estudo? Demonstrou também que a bivalirudina teve uma vantagem com relação ao óbito e o sangramento ao final de 30 dias, com uma diminuição significativa também aqui de 40% favorável à bivalirudina nesse desfecho. Mas vejam que foi utilizado bivalirudina os inibidores 2B3A em 11% dos pacientes do grupo da bivalirudina contra quase 70% do grupo da heparina, uma distribuição muito heterogênea do inibidor 2B3A. Ao final de 30 dias, a gente observa uma taxa de óbito igual, uma taxa de reinfarto favorável à heparina comparada à bivalirudina, um sangramento menor favorável à bilirrudina comparado à heparina e uma trombose do estente maior no grupo da bivalirudina, principalmente aquela trombose aguda que acontece nas primeiras 24 horas, ela foi maior no grupo da bivalirudina comparado com a heparina e isso teve um impacto na taxa de infarto, evidentemente, onde foi maior no grupo da bivalirudina. Um outro estudo muito importante que está sendo publicado no Lancet é o HIT-PPCI, que também fez a mesma randomização, pacientes para bivalirudina e pacientes para heparina. Só que, nesse estudo, ele deixou à vontade o médico operador para utilizar os inibidores 2B3A. Então, os inibidores 2B3A eles foram utilizados de uma maneira muito mais equilibrada nos dois grupos. Vejam, 13% no grupo da bivalirudina e 15% no grupo da heparina. Houve um equilíbrio na utilização dos inibidores 2B3A nos dois grupos. O que ele mostrou? Que a taxa de eventos adversos maiores, ela foi maior no grupo da bivalirudina comparado com o grupo da heparina, quando se equilibrou o uso dos 2B3A. E vejam que a trombose do estente, principalmente também aquela trombose aguda, ela foi maior na bivalirudina comparado com o grupo da heparina. Então, resultados que se inverteram, foram favoráveis mais ao grupo da heparina. E não houve alteração no sangramento. A taxa de sangramento foi igual, sem diferença estatística, entre os dois grupos de pacientes, quando a gente utiliza os inibidores 2B3A na mesma porcentagem, quando a gente faz este tipo de abordagem. E agora, no nosso congresso, no TCT, no mês passado, em Washington, apresentou-se esse último trial, que é o BRIGHT Trial, é um estudo chinês, com mais de 2.000 pacientes também randomizados, com síndrome coronária aguda, a maioria, quase 90%, com supra-DST. O que se observou ao final de um ano? 3 grupos foram randomizados. O grupo só da bivalirudina, um grupo que recebeu heparina, deixando os inibidores 2B3A à discrição do operador, e um grupo que recebeu a heparina mais o tirofiban. O que se mostrou ao final de um ano, só que esse estudo, a bivalirudina, ela foi prolongada a sua infusão. Nos outros estudos, a bivalirudina terminava a infusão ao final do procedimento, ao final da angioplastia. Nesse estudo, a bivalirudina foi prolongada por 4 horas, em média, após o término do procedimento percutâneo, tentando minimizar aquele problema da trombose aguda do estente. O que ocorreu? Não houve diferença em nenhum dos eventos cardíacos adversos maiores e cerebrais também entre os grupos. E também prolongando a bivalirudina por um período de 4 horas após a intervenção coronária percutânea, parece que se controlou a trombose do estente com a bivalirudina. Só que o preço da bivalirudina é muito mais superior ao preço da heparina. Então nós temos um custo muito maior com o uso da bivalirudina comparado à heparina, principalmente nesse tipo de situação, onde a gente prolonga por 4 horas, em média, o uso da bivalirudina. E quando nós vamos ver o sangramento, e realmente eles analisaram o sangramento total, todo tipo de sangramento, inclusive aqueles sangramentos menores. E vejam que o sangramento foi favorável ao grupo da bivalirudina, quando analisou-se todos os tipos de sangramento. Mas se a gente analisar somente aqueles sangramentos mais graves, que pela classificação BAC são do grau 3 a 5, vejam que não houve diferença significativa quando se comparou a bivalirudina com o uso da heparina, só da heparina, sem associação dos inibidores 2B3A.
mostrando que realmente está em xeque, temos um ponto de interrogação muito grande no uso, na superioridade da bivalirudina contra a heparina, utilizado de uma maneira muito parcimoniosa, os inibidores 2B3A associados. Eu acho que ainda hoje, por todos esses estudos, ainda hoje, acho que a utilização da heparina, a heparina fracionada ou não fracionada, e só se associar os inibidores 2B3A em tipos especiais de situação, ainda é o procedimento de escolha para o tratamento do infarto agudo do miocárdio. E já chegando no final da nossa apresentação, nós vamos mostrar os estentes farmacológicos. Eles são seguros, são eficazes no tratamento do infarto do miocárdio comparado com os estentes convencionais. Veja, essa é uma meta-análise muito importante de mais de 6.000 pacientes que demonstram segurança do emprego dos estentes farmacológicos. A taxa de mortalidade é igual entre os dois tipos de estente, veja que não há diferença significativa entre eles. A taxa de trombose do estente também é igual, sem diferença significativa entre os grupos. Entretanto, existe uma eficácia muito maior dos estentes farmacológicos comparado com os estentes convencionais. Vejam que houve uma redução da necessidade de revascularização do vaso-alvo no segmento clínico de 3 a 5 anos de 50%, favorável aos estentes farmacológicos comparado aos estentes convencionais. Então, mostrando que realmente eles são seguros e são muito mais eficazes que os estentes convencionais. E finalizando, este é um registro muito importante, um registro sueco, o SCAR, com 34.000 pacientes analisados, que compararam os estentes farmacológicos de primeira geração, os estentes farmacológicos de segunda geração, que têm polímeros muito mais biocompatíveis, inclusive bioabsorvíveis, e estentes metálicos, estentes convencionais. Vejam que ao final de 3 anos, os estentes farmacológicos de segunda geração apresentaram percentualmente uma taxa de trombose do estente inferior, inclusive, aos estentes convencionais, aos bare metal stents, como são chamados. E, quando nós fizemos a landmark análise, vejam que os estentes convencionais tiveram uma taxa de trombose maior no final do primeiro ano. Isto ligado provavelmente a problemas do próprio procedimento. Mas quando analisamos aquela trombose muito tardia, que nos preocupava muito com o estente farmacológico, nós vamos ver que os estentes farmacológicos de segunda geração apresentam uma taxa de trombose praticamente idêntica aos estentes convencionais após um ano, aquela trombose muito tardia, o que nos dá uma eficácia muito grande desses dispositivos e uma segurança também muito grande na utilização do infarto agudo do miocárdio, e não existe essa preocupação dessa maior taxa de trombose com os estentes de segunda geração. Eu terminaria a minha apresentação mostrando esse organograma aqui, em pacientes com infarto agudo do miocárdio. Quando existe laboratório de hemodinâmica, o tempo entre o primeiro contato e a dilatação da artéria coronária ela não deve ultrapassar a 90 minutos. E o tempo porta-balão desses pacientes, quando chegam ao hospital, ao pronto-socorro, até o laboratório de hemodinâmica, ele não deve ser superior a 60 minutos. Isto é, em hospitais que têm a facilidade de ter o laboratório de hemodinâmica, hoje o tempo porta-balão ideal é um tempo de até 60 minutos. Nós temos que ter agilidade com esses pacientes. Já em pacientes que não têm laboratório de hemodinâmica, que são atendidos em hospitais primários, o tempo do primeiro contato até a dilatação da artéria coronária, ele não deve exceder a 120 minutos. E o tempo door-in, door-out, quer dizer, ele chega no hospital primário, o tempo de entrada nesse paciente do hospital e de saída do hospital não deve ser superior a 30 minutos. Nesse hospital primário também nós temos que ter agilidade na transferência desses pacientes. Quando ocorre isto, a angioplastia primária está indicada. Se a gente seguir esses tempos, a angioplastia primária está indicada. Se nós não temos condição do tempo de primeiro contato até o tempo de dilatação da artéria ser até 2 horas, nós devemos empregar o trombolítico. E mesmo empregando o trombolítico, e se ela for uma terapêutica com sucesso,
nós devemos fazer a angiografia coronária nesses pacientes, mesmo tendo sucesso na reperfusão com trombolítico, e ela deve ser feita num período de 3 a 24 horas após a angiografia coronária, para tentar dilatar aquela lesão residual e diminuir a isquemia recorrente que ocorre com uma certa frequência com agente trombolítico. Se ele não foi sucesso, não teve sucesso com a reperfusão com o fibrinolítico, é clara a necessidade da indicação da angioplastia de resgate ou salvamento com intervenção coronária percutânea. Então, para concluir, hoje eu acho que não há dúvida da eficácia, da segurança de todo esse arsenal, de todo esse armamento que nós temos hoje para tratar tanto do ponto de vista técnico como do ponto de vista farmacológico, e a intervenção coronária percutânea traz resultados evidentemente, claramente superiores à técnica fibrinolítica e é a terapêutica padrão para o tratamento de pacientes com infarto com supra-DST. Eu agradeço mais uma vez o convite do Dr. Samir e a atenção de todos vocês. Muito obrigado. Bom dia a todos, sou José Mariani Júnior, cardiologista intervencionista do Instituto do Coração e do Hospital Sírio-Libanês. Vim aqui fazer comentários acerca da apresentação sobre infarto agudo do miocárdio, que será realizada pelo Dr. José Armando Mangione. Bom dia a todos, muito obrigado, Dr. Samir, pelo convite. Uma honra poder estar aqui, ainda mais discutindo um tema, logo depois que o Dr. Mangione brilhantemente apresentou. Falar sobre infarto é um momento, acho que é muito oportuno, porque nós estamos falando da doença que mais mata no mundo. A mortalidade do infarto hoje, muitas vezes a gente tem, com a notícia de uma neoplasia, um impacto psicológico muito negativo, mas nós esquecemos que hoje, de um modo geral, a doença que mais mata no mundo, acima dos 40 anos, é o infarto. Para cada um infarto com supra que chega no pronto-socorro, um outro infarto com supra morreu no caminho. Então, realmente, a mortalidade é elevadíssima e todos os esforços à admissão num serviço de emergência de um infarto com supra devem ser tomados na tentativa de redução da mortalidade daquele que já teve sorte de chegar no pronto-socorro. O reconhecimento do supradesnivelo do segmento ST deve ser feito por qualquer colega que esteja no plantão, no serviço de emergência, independente dele ser cardiologista ou não. A chamada do colega hemodinamicista, ou a decisão da abertura da artéria, quer seja pela angioplastia primária, quer seja pela fibrinólise, deve ser tomada pelo emergencista e não se deve perder tempo em chamar o cardiologista, que muitas vezes não está disponível naquele momento, para de forma alguma perder o tempo, que o tempo é muito precioso, na reperfusão dessa artéria. Nós também usamos e recomendamos, na medida da disponibilidade do serviço, a angioplastia primária. Mas nós não podemos esquecer que lá no serviço de emergência, lá no pronto-socorro ainda, é fundamental o tratamento adequado desse paciente antes dele ser encaminhado para o setor de hemodinâmica. E o tratamento fundamental começa no reconhecimento da situação, da emergência clínica, do estabelecimento da dupla antiagregação plaquetária, ácido acetilsalicílico e uma nova droga, o tienopiridine, que é inibidor de ADP. Para vocês terem uma ideia, quando o Triton time 38 do Prasugrel foi publicado em 2009, a redução foi tão substancial e o impacto desse trabalho foi tão importante, 6 meses depois o Colégio Americano lançou uma atualização dos guidelines de tratamento de infarto sem supra. Ele foi dedicado a síndromes coronarianas agudas, exclusivamente para acrescentar o Prasugrel como indicação classe 1, nível de evidência B. E eu, conversando com um colega norte-americano que participou desse guideline, eu perguntei para ele por que tanta rapidez na atualização de um consenso para agregar uma única droga. Porque ele simplesmente respondeu para a gente o seguinte, porque aqui nós temos medo de negligência. O impacto na redução de trombose de estente e na redução da mortalidade desta nova droga, quando comparado com o clopidogrel, foi tão grande que motivou a descrição de uma nova atualização de um consenso dedicado exclusivamente para se acrescentar uma droga, uma única droga.
Então, realmente, a antiagregação plaquetária dupla no serviço de emergência, antes que este paciente chegue até o setor de hemodinâmica, é fundamental. E muitas vezes nós esquecemos de uma outra droga também muito familiar e que a gente deixa para o hemodinamicista fazer, mas a gente tem que reforçar que a heparina, quer seja ela não fracionada ou quer seja ela a enoxaparina, ela deve ser também administrada no serviço de emergência antes que esse paciente chegue à sala de hemodinâmica, porque ele não reduz efetivamente a mortalidade, mas pelo menos diminui a carga trombótica dentro da coronária e lidar com trombo, para quem lida com trombo, é extremamente complicado. Quanto mais trombo tem, mais difícil é o procedimento. Tanto faz heparina não fracionada como a enoxaparina. Parece que existem discreta redução de eventos de sangramento relacionados à enoxaparina, mas tanto faz uma ou outra. O ideal, então, é que quando a gente receba esse paciente com infarto com supra, ele já tenha tomado 2 antiagregantes plaquetários e um anticoagulante, quer seja heparina não fracionada, quer seja a enoxaparina. Uma preferência pessoal nossa é a heparina não fracionada, pelo menos minha. Por quê? Porque se esse paciente, na hora da punção, tem algum tipo de complicação de sangramento ou durante a intervenção algum outro tipo de complicação, por exemplo, uma perfuração coronariana muito rara, mas a gente hoje consegue manejar e reverter a heparina não fracionada de uma forma mais efetiva do que se faz com a enoxaparina, que a gente não consegue adequadamente manejar. É muito difícil a gente atingir o nosso tempo porta-balão de 90 minutos, muito menos de 60 minutos. Nos Estados Unidos, de todos os hospitais que têm serviço de hemodinâmica, 28%, quer dizer, menos de 1/3, consegue um tempo porta-balão menor do que 60 minutos. E 60% desses serviços conseguem um tempo porta-balão de 90 minutos. Imagina aqui no Brasil. Nós vivemos numa cidade, num eixo aqui nessa região, que tem pelo menos mais do que 30 aparelhos de hemodinâmica, e mesmo assim, se a gente for contar, nem aqui na Avenida Paulista, na dependência da hora que se tem um infarto, a gente não consegue cumprir esse tempo porta-balão de 90 minutos. Mais um motivo para aquele que está no serviço de emergência lançar mão de todos os esforços que tem para abreviar a abertura dessa artéria. A recanalização dessa artéria tem que ser o mais precoce possível, o mais rápida possível, mas os senhores têm que entender que não é mandar o paciente para a sala de hemodinâmica que isso vai acontecer de forma rápida. Esse paciente, ele chega na sala de hemodinâmica, ele tem que ser preparado, ele tem que ser puncionado, tem que ser feito toda a cineangiocoronariografia, identificar a artéria culpada, separar o material da angioplastia, recanalizar a artéria. Quer dizer, tecnicamente realmente é difícil, mas a gente ainda tem que entender que esse é um esforço multidisciplinar que começa do atendimento na porta do pronto-socorro até o colega que está fazendo o procedimento lá na sala de hemodinâmica. Recanalização arterial estabelecida, nós temos o hábito de usar aspiração intracoronária para casos dedicados que tenham grande carga trombótica. O grande problema disso é como nós vamos aferir carga trombótica. Nós não temos nenhuma métrica para estabelecer objetivamente o que é muito trombo ou o que é pouco trombo dentro da coronária. Se eu vejo uma coronária e acho que é muito trombo, o doutor Mangione pode achar que é pouco trombo, eu vou querer aspirar, ele não vai querer aspirar. Então, esses trabalhos que tentaram estabelecer ou não o uso rotineiro da aspiração intracoronária, talvez sejam conflitantes, especificamente porque nós não temos na nossa prática uma métrica para aferir o que é muito, o que é pouco trombo, quem deve de verdade ser aspirado intracoronário, quem deve receber aspiração intracoronária, quem não deve receber aspiração intracoronária. E de verdade, qual é o melhor momento para isso? Quer dizer, será que o tempo de evolução de dor interfere na formação da carga trombótica e desta forma interfere nos resultados daquele paciente que vão receber aspiração intracoronária? Nós não temos essa resposta. Então, assim como os inibidores de glicoproteína, nós deixamos a aspiração intracoronária para os pacientes que têm subjetivamente grande carga trombótica. Mas, ao menos,
Se ele não reduz mortalidade, ele diminui o tempo de sala. O Dr. Mangione está aqui. Aspirar trombo, tirar o trombo da coronária facilita demais o tratamento, porque diminui pelo menos aquela embolização distal. Então a gente consegue pelo menos abreviar o tempo de sala e dessa forma reduzir o volume de contraste, mas isso são impressões que a gente tem e hoje nós vivemos medicina baseada em evidências e as impressões não contam muito. Mas de um modo geral, sempre que possível, a gente tem a intenção de fazer aspiração intracoronária, mas eu lembro os senhores que o sistema público de saúde não paga o catéter de aspiração intracoronária. E um catéter de aspiração intracoronária hoje custa, em média, R$ 2.000 a R$ 2.300. Então, isso custa caro para o nosso sistema público de saúde. Stent que a gente utiliza, stent farmacológico, sempre que possível. De preferência, os stents de segunda geração. Hoje, para frente, nós estamos hoje na 4ª geração dos stents farmacológicos. Eles mudaram muito no que diz respeito ao polímero, mas também no que diz respeito à espessura da haste. Isso tem uma implicação direta na endotelização, na cicatrização desse stent. Os stents de primeira geração, os stents farmacológicos de primeira geração, eles tinham só na haste deles uma espessura de 140 micras, mais um polímero de pelo menos 40 micras. Então nós tínhamos um stent que tinha 180 micras de espessura e para ser endotelizado levava muito mais tempo. Nós no começo, bem no comecinho dos stents farmacológicos, usamos um tempo menor de antiagregação plaquetária do que devia. 1 ano e meio depois da publicação do estudo Ravel, em 2001, no New England, que foi o marco da utilização clínica dos stents, 2002 no New England, que foi o marco da utilização clínica dos stents farmacológicos na nossa prática rotineira diária. O Ravel recomendava 3 meses de antiagregação plaquetária, nós ainda usávamos 6 meses, só 1 ano e meio depois que a prática clínica mostrou que a gente deveria usar pelo menos 1 ano. Hoje, os stents farmacológicos de 4ª geração têm 70 micras de espessura, quer dizer, só o stent com o polímero, que é bioabsorvível, só o stent tem metade da espessura do que tinha antes. Isso interferiu, sem dúvida nenhuma, no sucesso do tratamento e na diminuição da reestenose. Hoje, falando em antiagregação plaquetária, é exatamente por causa desses stents mais finos que nós podemos usar antiagregação plaquetária dupla somente por 6 meses, porém, antiagregação plaquetária dupla para 6 meses é só para paciente que faz angioplastia com stent de 2ª geração para frente e portador de angina estável, síndrome coronariana aguda, com supra ou sem supra, mesmo utilizando stent farmacológico de última geração, antiagregação plaquetária dupla por 1 ano. Não por causa do stent, mas sim por causa da doença de base. Síndrome coronariana aguda reduz mortalidade quando se usa antiagregação plaquetária dupla por 1 ano, pelo menos. Revascularização da artéria culpada ou de todas as artérias. Isso está em xeque hoje. Nós aprendemos e reforçamos em todos os nossos consensos e trabalhos, onde na síndrome coronariana aguda com supra ou sem supra, o objetivo é tratar a artéria culpada e, num segundo momento, ver o que faz com as outras artérias. E ver o que faz com as outras artérias significa, pelos consensos, fazer uma prova isquêmica para saber se vale a pena ou não tratar das outras lesões. Nos últimos 2 anos, último ano, 2013 e 2014, isso foi colocado em xeque por 2 estudos, o PRAME e o CUPRET, mas existe um viés muito grande desses estudos que nós sabemos quem é o paciente que foi tratado, nós sabemos qual foi a artéria que foi tratada, mas nós não sabemos qual foi a lesão que foi tratada. Qual era a complexidade dessa lesão. Se essa lesão era tipo A, tipo B1, tipo B2, tipo C, bifurcação. Então, o fato de não conhecermos qual é a lesão que deve ser tratada realmente deixa a gente ainda em dúvida em saber qual é o paciente que no momento do infarto com supra efetivamente se beneficia com a revascularização completa. O Shock Trial mostrou para a gente que o paciente instável e chocado deve ser revascularizado em sua totalidade. Mas nos casos onde o paciente ainda está estável, sem arritmia ventricular complexa, na nossa prática clínica nós ainda utilizamos a revascularização exclusiva da lesão culpada
e deixamos a revascularização das demais artérias para um segundo momento, sugerindo sempre para essas outras artérias uma prova funcional, uma pesquisa, quer seja através de cintilografia, de ressonância, ou até mesmo após a recanalização arterial, da realização da reserva fracionada de fluxo para as outras artérias que não culpadas. O paciente sai estratificado dentro de sala, mas isso tudo tem um alto custo. O fato é que, independente de tudo isso, nós temos que reconhecer precocemente o infarto com supra e lançarmos mão de uma estratégia multidisciplinar para a recanalização, quer seja através da fibrinólise, quer seja através da angioplastia primária, ou mais precocemente possível, porque, de novo, nós estamos falando do tratamento da doença que mais mata no mundo, que é o infarto com supra, que tão brilhantemente o Dr. Mangione já deu todos os passos para nós. Muito obrigado mais uma vez. Mangione, a estrada do tratamento do infarto, ela vem de muito tempo. Hoje nós temos grupos especiais de doentes com infarto agudo do miocárdio. Então, gostaria que você falasse, ele comentasse, sobre o idoso, o diabético e o indivíduo de baixo peso. Qual é o comportamento em relação aos novos antiagregantes plaquetários e também o uso de 2B3A? Bom, aí são subgrupos realmente que têm um maior risco. O idoso, o diabético é um paciente que apresenta uma maior dificuldade com o clopidogrel, tem um grau de resistência ao clopidogrel maior que o paciente não diabético, e o baixo peso, você comentou, né? Então, são situações em que a gente tem que tomar cuidado com baixo peso com sangramento. São pacientes que estão mais suscetíveis ao sangramento. No idoso, o Triton mostrou que realmente o prasugrel e no baixo peso tem um índice de sangramento maior. Então, pacientes que a gente deve tomar cuidado com a utilização dessa droga. É preconizada nesse tipo de situação, em outros estudos que foram feitos, o ACOST, que nesses pacientes, ou de baixo peso, ou com idade superior a 70, 75 anos de idade, que a dose de manutenção do prasugrel, em vez de ser a dose de 10 miligramas normal, seja uma dose, metade da dose, seja a dose de 5 miligramas. Isso para evitar esse tipo de complicação de sangramento. A angioplastia é uma coisa interessante o que você perguntou. O idoso, se nós formos ver os estudos, o idoso é um dos pacientes que mais se beneficia com a angioplastia primária. Entretanto, é um subgrupo de pacientes o que o clínico, o médico que está ali de plantão, é o que tem mais temor em tratar esse paciente com fibrinolítico, em tratar esse paciente com angioplastia primária, devido à idade do paciente. Pelo contrário, nesses pacientes, nós devemos ser invasivos nesses pacientes, porque eles são os pacientes que mais se beneficiam. Eu acho que nessa população, e no diabético é uma coisa, eu acho que está muito bem definida, pela essa maior reatividade plaquetária do diabético, pela maior resistência que o diabético apresenta. Eu acho que o Triton, ele mostrou, no contexto geral, uma diminuição de 30% de eventos em paciente diabético, com o prasugrel. Então, a minha droga de escolha para tratar paciente diabético é o prasugrel, baseado no estudo do Triton. Não que o ticagrelor não tenha uma boa ação nesse paciente, ele teve, mas a redução de eventos no Triton com relação ao diabético é análise de subgrupo, nós devemos tomar cuidado com a análise de subgrupo, mas foi um subgrupo pré-especificado no Triton. Então, o Triton mostrou que uma diminuição de 30% de eventos com prasugrel, e essa diminuição ela não foi tão exuberante, tão forte com o ticagrelor. Então, nesse subgrupo de pacientes diabéticos, a minha preferência, baseada nesse estudo, é em utilizar o prasugrel. Eu acho que no pronto-socorro a gente deveria ter as duas drogas, em qualquer pronto-socorro, tanto o ticagrelor como o prasugrel. Se o prasugrel ele tem seus problemas no paciente de baixo peso, no paciente mais idoso com problema de sangramento, o ticagrelor também tem seus problemas. Ele tem um problema da dispneia, que a gente não pode desconsiderar, apesar que ela é baixa, mas ela aparece de início em 13% dos pacientes. Pacientes com bradicardia, nós temos
problema, que ele é uma medicação que causa bradicardia. Pacientes que vêm com infarto coronário direito que estão bloqueados, nós não podemos utilizar o ticagrelor. Então nós temos aquela frase, one doesn't fit all. Quer dizer, uma medicação não vai servir para todo mundo. Então nós temos que ter as duas medicações. Eu acho que isso seria o cenário melhor, as 3 medicações. Esse seria o cenário melhor do pronto-socorro. Ter o prasugrel, ter o ticagrelor e ter o clopidogrel também. Comparar ticagrelor com prasugrel fica difícil. A gente tem que comparar quando a gente tem 2 estudos que põem cabeça a cabeça, head to head, essas 2 medicações. E nós não temos esses estudos. São desenhos diferentes de estudos, então fica difícil de comparar. Então, na minha opinião, nós deveríamos ter esse armamentário, as 3 drogas no pronto-socorro e elas terem sido utilizadas seletivamente em determinados grupos de pacientes. Concordo com o Dr. Mangione, gênero, número e grau, nós temos muito medo de trombose. Por que a gente tem medo de trombose? O que é trombose? Trombose é a oclusão abrupta de um vaso onde acabou de ser colocada angioplastia. É um infarto com supra. O que é um infarto com supra? Oclusão abrupta de uma artéria. Mas a mortalidade do infarto com supra gira ao redor de 15%. Um pouco mais, um pouco menos, na dependência da região do Brasil que a gente se encontra. E a mortalidade de uma trombose, 40%. Por que se a fisiopatologia é exatamente a mesma e a oclusão abrupta de um vaso, por que um morre mais, outro morre menos? Nós não sabemos direito. Mas que morre 40%, quer dizer, 2,5 vezes a mais é a mortalidade de uma trombose de um stent quando comparado com um infarto com supra. Entendendo que o infarto com supra ainda está lá fora do hospital. A trombose intrastent acontece geralmente, algumas vezes pode acontecer dentro do ambiente hospitalar, principalmente as tromboses agudas. Então nós temos muito medo de trombose. Por isso, nós insistimos muito na otimização dessa terapêutica, porque essas novas drogas, elas efetivamente reduzem trombose de stent e reduzem mortalidade, às custas, às vezes, de um sangramento um pouco maior. Então, nesse grupo específico de pacientes que o senhor citou, nós ainda não podemos deixar de pensar nessas novas drogas. Porém, nós temos que usar o bom senso, né? E a boa medicina ela é exercida através de várias situações, mas o bom senso talvez é o que impere nisso tudo. E nesses pacientes, se ele for um paciente de alto risco de sangramento, por que não o clopidogrel, que também é bastante benéfico, né? Especialmente quando foi comparado com aquele derivado tianopiridínico antigo, a ticlopidina. Então, ter a possibilidade de, no serviço de emergência, navegar ou escolher entre essas 3 drogas é realmente um privilégio para o paciente. Hoje, infarto com supra, paciente de baixo risco, especialmente o diabético, eu sugiro AS mais prasugrel. Paciente de baixo, médio risco de sangramento, AS e ticagrelor. Se ele não for diabético, mas se ele for diabético, fortemente o prasugrel. Parabéns pela exposição, comentários. A respeito dos pacientes que têm um Chagas-Vasque alto e estão usando anticoagulante e vêm a sofrer um infarto do miocárdio, qual a posição, Major, correta também, com relação à dupla antiagregação, mais o anticoagulante ou esses novos anticoagulantes, Saban, Epoxaban, voltaria ao clopidogrel, manter o anticoagulante, qual o manejo desses pacientes, né? Sendo diabético, idoso, que é a nossa grande população no mundo real, né? Ou voltaria ao antivitamina K, velha varfarina, se tem um controle melhor. Qual a opinião da mesa? Bom, esses pacientes realmente estão sob um risco de sangramento maior. E nós não temos estudos que comparam o prasugrel ou o ticagrelor nesse grupo de pacientes que têm fibrilação atrial e que estão usando ou um derivado da varfarina ou esses novos anticoagulantes orais. Nós não temos esse tipo de estudo. Então nós temos que ter o que nós temos na evidência na literatura. É a utilização do clopidogrel nesse tipo de situação. E devemos abreviar um pouco a duração dessa terapêutica com o clopidogrel. Quando a gente utiliza um stent não farmacológico, um stent metálico, nós podemos
interromper a aspirina, isso que as diretrizes preconizam, interromper a aspirina num período de 3 meses, até 3 meses, 6 meses. Quando o estente farmacológico, nós devemos levar isso, tentar levar o clopidogrel, a aspirina por 6 meses, parar a aspirina por causa do sangramento gástrico, que às vezes a aspirina pode provocar, por irritação gástrica e tudo, e depois de 1 ano interromper o clopidogrel também e manter esses pacientes somente com a anticoagulação oral. Agora, com esses novos anticoagulantes, faltam dados de literatura para a gente se basear. Mas eu seguiria a mesma conduta que dos anticoagulantes orais. Então, tiraria, a primeira droga a tirar, com 3 meses, 6 meses, seria a aspirina, e depois de 1 ano, tiraria o clopidogrel e manteria esse paciente depois de 1 ano somente com anticoagulação oral. Essa é a minha opinião pessoal. Não sei a opinião do Dr. Mariani. Eu acho essa pergunta extremamente oportuna e dificílima de responder. Porque nós não temos no cenário do infarto com supra o que fazer. Acima de 80 anos de idade, 30% dos pacientes têm fibrilação atrial permanente e precisam de uma antiagregação ou anticoagulação. Então é difícil manejar esse tipo de paciente. No cenário dos pacientes estáveis, tem um estudo chamado VOST, que é isso que o Dr. Mangione acabou de falar, e esse estudo tem uma curiosidade muito grande, que pegou pacientes portadores tinham fibrilação atrial e indicação de anticoagulação e estavam tomando Marevan e foram submetidos à intervenção coronariana percutânea. Um grupo tomou AS, clopidogrel e Marevan, e o outro grupo tomou Marevan, clopidogrel. E foi a primeira vez na história da medicina que para pacientes portadores de síndrome coronariana, de doença aterosclerótica coronariana, se retirou o AS para o segmento desses pacientes. Quer dizer, a gente aprende e sempre que tem doença aterosclerótica, especificamente coronariana, é igual a antiagregação plaquetária, começa com AS. Esse estudo tirou o AS. Então essa foi a primeira vez na história da medicina que para pacientes sabidamente coronarianos e que tinham acabado de colocar stent, você tirou o AS. E por que tirou o AS e não tirou o clopidogrel? Porque acredita-se, assim como o Dr. Mangione falou, que parece que o AS tem um efeito para sangramento gastrointestinal maior do que o clopidogrel. Então tirou o AS. E o que aconteceu com esses pacientes em 6 meses de acompanhamento? Não houve diferença na incidência de trombose de stent, mesmo tendo tirado o AS, e o grupo que tomou Marevan mais clopidogrel sangrou menos. Então, baseado exclusivamente nesse estudo, que é unicêntrico, se eu não me engano, são 80 pacientes para cada lado, quer dizer, um estudo pequeno, mas é a única evidência que a gente tem do que fazer nesse cenário. Usando novos antiagregantes, quer seja prasugrel, quer seja ticagrelor, usando novos anticoagulantes, nós não temos evidência nenhuma, e o que a gente começar a falar aqui vai ser absolutamente uma impressão ou uma sugestão não baseada em evidências, e agora é que cabe o bom senso que a gente estava falando. Eu só gostaria de comentar mais 2 coisas, para deixar bem claro. Com relação a esse problema do tratamento, que é uma discussão que agora surgiu com o PRAME e com o CUPRET, com relação a tratar só o vaso-alvo ou fazer uma revascularização total. Então a gente precisa deixar bem claro o seguinte, eu acredito que nós não podemos fazer o que fez o PRAME. O PRAME, eu acho que tem um erro metodológico, não sei se o doutor Mariani concorda comigo, muito grande. Quer dizer, você tratar somente a artéria, fazer a revascularização completa, que eles chamaram de preventiva, e no outro grupo tratar só a artéria culpada e dar alta para o paciente do hospital sem estadiar ou estagiar o procedimento. Isso que nós não podemos fazer. Nós temos que, pelo menos, pesquisar, como o doutor Mariani falou, se as outras lesões estão causando isquemia ou não. No PRAME, ele deu alta para o paciente e deixou, vamos dizer assim, o barco à deriva. Quer dizer, o paciente só voltava para o hospital se ele tinha isquemia recorrente, refratária. Então, você dá alta para um paciente que tem uma lesão de 90% na DA e uma lesão culpada, que é a coronária direita, se tratar direita e deixar esse paciente embora para casa sem estadiar um procedimento, pelo menos a gente pesquisar qual o grau de isquemia que esse paciente tem através da cintilografia, do FFR, o que seja, isso é um perigo tremendo. Então, eu acho um erro metodológico do PAME
muito grande nesse tipo de situação. O Cúprid já teve um outro desenho. Ele estadiou o procedimento para tratar as outras artérias no hospital. E esses pacientes evoluíram melhor. Então, o que tem que se fazer é não tratar, eu acho que todas as artérias no mesmo procedimento quando o paciente está estável. Mas, pelo menos, nós temos que estadiar o tratamento das outras lesões. E com relação à bivalirudina, rapidamente, a bivalirudina ela veio com uma medicação muito boa no sentido de diminuir sangramento, que a gente necessita diminuir sangramento. Mas ela foi usada lá no Horizon, nos outros estudos, de uma maneira, a heparina com o inibidor do 2B3A, de uma maneira praticamente rotineira, sistemática. E hoje a gente não usa os 2B3A rotineiramente, sistematicamente. A gente usa os 2B3A em casos seletivos. É lógico, se usando a heparina mais 2B3A, você vai ter maior sangramento. Então, no HIT, aquele estudo do Reino Unido, que as coisas foram muito mais equilibradas, o 2B3A foi usado de uma maneira muito mais equilibrada, 13% em cada grupo, da bivalirudina e da heparina, nós não obtivemos maior sangramento. E mesmo esse estudo chinês mostra que os sangramentos mais graves, eles também foram mais ou menos idênticos entre os dois grupos. E nós temos que computar que a bivalirudina é uma medicação muito mais cara. Eu não sei muito bem em termos de preço, mas eu acho que lá na Europa, uma custa tipo $5, a heparina, contra $400 o uso da bivalirudina. E a bivalirudina, nesse estudo chinês, no Bright, ela foi usada por 4 horas após o procedimento. Uma média de 234 minutos. Você imagina o custo que isto, que não tem um impacto no custo, para um benefício de sangramento praticamente inexistente. Então, eu acho que ainda hoje, principalmente, não só num país como o nosso, o problema de custo é importante, mas, em geral, eu não vejo um benefício concreto do uso da bivalirudina, se você for ver todos esses estudos que foram apresentados. Essa é a minha opinião pessoal. Última pergunta. 2 perguntinhas rápidas. Primeiro, qual é a taxa de insucesso do procedimento percutâneo no tratamento do infarto agudo do miocárdio? E segundo, eu fiquei em dúvida em relação ao doente que tem mais de uma artéria comprometida. Você disse que se ele estiver estável, você trata só a artéria principal, que está responsável, a culpada, e depois reavalia esse doente na mesma internação, depois complementa, ou com um estudo de cintilografia, ou com uma nova coronariografia para fazer o tratamento complementar. Mas você disse que se o doente estiver instável, você faz um tratamento completo, é isso? Isso mesmo. Agora, não seria mais lógico, num doente que está instável, você abreviar esse procedimento, tirar esse doente do sufoco e depois você fazer um segundo procedimento? Excelente pergunta, excelente pergunta. Com relação à taxa de sucesso, felizmente a taxa de sucesso da angioplastia primária ela é muito... De sucesso, né? Bom, o sucesso, vamos dizer, ele é muito alto. Ele chega ao redor, acima de 95% dos casos. Quando indicada nas primeiras horas, as primeiras 6 horas, 12 horas, e com o tratamento farmacológico adjunto adequado, a taxa de sucesso da angioplastia primária ela é muito elevada. Ela é acima de 95%. Então, a taxa de sucesso é pequena, não se atingir a dilatação com o fluxo TIM3 na artéria, quer dizer, com o fluxo normal e com o blush, com a impregnação do miocárdio, a irrigação do miocárdio normal, ela é baixa. Então, é um procedimento que tem uma altíssima taxa de sucesso. Com relação a tratar todas as artérias ou tratar somente a artéria culpada, realmente, quando você tem um paciente instável, você, por exemplo, tem um infarto da DA, a DA está ocluída lá 100%. Mas só que você tem uma lesão de 80 na coronária direita, uma boa coronária direita, uma lesão de 80 na marginal, você dilatou a DA e esse paciente continua estável, ele continua hipotenso, ele continua com arritmia. Não há dúvida que você tem que tentar tirá-lo da sala com uma revascularização completa para procurar uma estabilidade e melhorar as condições hemodinâmicas desse paciente, sem dúvida nenhuma. Se esse paciente está estável, você tratou a artéria culpada, ele está estável, está bem, está com pressão mantida, alívio da dor, sem arritmia, a fração de ejeção dele não é uma fração de ejeção boa. Esse paciente, na minha opinião, ele tem que ser estadiado, para tratar ou na mesma internação hospitalar, ou então receber alta, fazer as provas que tem que fazer de isquemia e retornar nas semanas subsequentes. O que seria isso?
2, 3, até 4 semanas depois, retornar ao hospital para tratar as outras artérias se necessário. O que nós não podemos é deixar esse paciente à deriva, como foi deixar no PRAME. Quer dizer, ele só voltar se ele tiver sintoma de uma isquemia refratária. Aí ele vai voltar para o hospital reinfartado, ele vai voltar do hospital, inclusive, com hipotensão, com quadro de instabilidade hemodinâmica, às vezes até choque cardiogênico. Então, nós temos que estadiar quando a gente não tratar a lesão no mesmo procedimento em pacientes que estão instáveis. Mariana. Professor, isso é uma pergunta de emergencista, né? Espetacular a pergunta. O sucesso do procedimento está diretamente relacionado a algumas variáveis. Nós temos objetividade em dizer se esse procedimento, no caso do infarto com supra, tem sucesso ou não. Primeira coisa, estenose residual da lesão tratada menor do que 20%, fluxo normalizado, fluxo epicárdico normalizado, que nós chamamos de time 3, e o blush miocárdico, que a gente mede vendo o contraste entrar no tecido miocárdico, tingir o tecido miocárdico, que denota para a gente reperfusão tissular. Então, estenose residual menor do que 20%, fluxo normalizado, time 3, e blush miocárdico grau 3, denotam os critérios de sucesso do procedimento de infarto com supra. Para atingir esses 3 critérios, é de fundamental importância o tratamento adequado do paciente quando ele chega no serviço de emergência. A antiagregação plaquetária dupla precoce, como o Dr. Mangione mostrou, a anticoagulação e a rapidez da recanalização coronariana são os fatores fundamentais para que se estabeleçam todos esses critérios de sucesso. Então não adianta a gente mandar logo para a hemodinâmica se esse paciente, quando chega na hemodinâmica, não estiver adequadamente tratado. Por isso que eu insisto desde o começo que o tratamento do infarto com supra, o sucesso está diretamente relacionado à precocidade da intervenção multidisciplinar, e não só daquele emergencista e não só do colega que está lá no serviço de emergência. A segunda coisa, o shock trial mostrou para a gente, isso que o Dr. Mangione acabou de falar, a redução da carga isquêmica total, não só da artéria culpada, mas de todas as outras artérias, para um paciente que está instável clinicamente através de arritmia ventricular ou hemodinamicamente choque estabelecido, reduz mortalidade. Então, sim, para os pacientes que estão instáveis, nós devemos tratar todas as artérias. Para os pacientes que estão estáveis, nós tratamos exclusivamente a artéria culpada, mas as outras artérias a gente estratifica de forma não invasiva, através de uma prova funcional de isquemia, e só tratamos essas outras lesões, quer seja na mesma internação, quer seja numa outra internação, se essas lesões que sobraram são lesões isquêmicas. Pessoal, adiantado da hora, eu queria agradecer os 2 palestrantes pela belíssima apresentação, a organização brilhante do professor Samir, a presença de todos, e sempre lembrá-los que o sucesso dessa reunião é muito importante que todos vocês participem. Essa reunião é feita uma vez por mês, e dentro de um hospital no qual nós contamos com vários alunos, residentes, aprimorandos, essas reuniões também são montadas para os staffs, mas principalmente também para a participação de todos. Agradeço a presença de todos e a reunião está encerrada. Obrigado.